Oi, gente, eu sou a Tatiane do Costurarte da Tati. Hoje vamos aprender a fazer uma carteirinha multiuso. As medidas para a carteirinha vai ser 14 centímetros de largura por 12 centímetros e meio de altura. Essa medida é para a bolsinha. E para a aba, a medida é de 10 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. E para fazer a caixinha de leite, a medida vai ser de 2 centímetros. E os materiais utilizados para a bolsinha vai ser 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta R1 ou R2, ou qualquer tipo de estruturador que você tiver, 2 vezes no tecido de forro. Para a aba, vai ser 1 vez no tecido principal, 1 vez no tecido de forro, 1 vez na manta R1 ou R2 e um botão tic-tac. Para fazer o molde, você vai fazer um quadrado de 14 centímetros por 12 centímetros e meio. Aí você vai medir 2 centímetros. Daqui para cá e daqui para cá. 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Passa um risco e corta. 2 centímetros para esse lado, 2 centímetros para este lado, risca e corta. E para fazer a aba, que é de 11 centímetros de altura por 10 centímetros de largura, a gente vai fazer a arredondada. Então, eu peguei um pote qualquer e posicionei aqui. Encostou nesse canto e encostou neste canto. Aí, eu venho e passo o risco. Nessa parte, a mesma coisa. Encostou nesse canto e encostou nesse canto, a gente vem e passa o risco. Passou o risco, aí a gente corta em cima da linha. Para poder fazer a marcação do botão, você tem que encontrar o meio. Então, vamos dobrar o papel ao meio. Aí, você passa um risco para marcar. Depois que passou o risco e marcou, aí pega a régua e marca. Daqui para cá, 2 centímetros. Faz uma marcação aqui. Fez a marcação aqui, uma bolinha, pega o furador, aí você vai furar. Então, vai ser 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta e 2 vezes no tecido de forro. E para a aba, 1 vez no tecido principal, 1 vez no tecido de forro e 1 vez na manta. Aí você faz um quadrado, pega o molde e faz um risco da aba. Agora a gente pega o tecido principal, passa o ferro para a manta fixar no tecido. Aí o outro tecido faz o mesmo processo, passa o ferro para a manta fixar no tecido.
E a aba, a mesma coisa. Passo ferro para fixar no tecido. E a gente vai começar a costurar pela aba. Então, a gente pega tecido de forro e põe em cima do outro. E aí, a gente pega, faz uma marquinha aqui, faz uma marquinha aqui, que é aonde vai ficar a abertura pra gente desvirar a aba. Então, vamos costurar. Então, aqui é nossa aba que foi costurada. Deixamos uma abertura aqui para poder desvirar. Agora, a gente vai cortar o excesso da manta que ficou aqui na parte da aba. Porque na hora que a gente virar, não ficar muito excesso de tecido. Cortei o excesso de manta. Agora, eu vou cortar o excesso de tecido que ficou. Então, eu cortei o excesso da manta e o excesso do tecido. Observem que o tecido ficou um pouquinho maior do que a manta. Agora, a gente vai desvirar a aba. Então, a aba vai ficar desse jeito. E essa parte aqui a gente não vai costurar ainda. Antes de passar, a gente pega aquele tecido que ficou para fora, coloca para dentro e passa. Agora, nós vamos costurar esta parte e esta parte também. Depois que costuramos as duas peças, a gente vai cortar o excesso que ficou na peça. A gente corta e ficará assim. Então, a gente faz uma marcação aqui, medindo 2 centímetros de altura. E vamos achar o meio do tecido principal. A gente dobra e vamos marcar o meio. Aqui, ó, em cima da risca. Agora, a gente vai costurar a aba nesta peça. E vamos pegar a nossa aba e achar o meio. Achamos o meio. Lembra que não costurei essa parte que ficou da abertura. A gente vai costurar agora, para fixar nesta peça. Coloca a aba nesta marcação. Lembrando de centralizar a aba com o risco que a gente fez, unindo os dois riscos. Agora, a gente vai passar a costura daqui até aqui e dar a volta aqui por cima. Então, vamos costurar. Costurei a aba. Agora, vamos pegar esta outra parte e costurar nesta parte. Estampa com estampa, direito com direito. Vamos costurar aqui, aqui e aqui.
Passamos a costura. Agora vamos costurar a caixinha de leite. Abrimos. Agora vamos unir costura pra cá e costura pra cá. Uma costura de cada lado. E vamos passar uma costura aqui. Deste lado, a mesma coisa. Vamos unir costura com costura. Esta costura pra lá e esta costura pra cá. E vamos passar uma costurinha aqui. Costurei a caixinha de leite. Agora vamos desvirar. Foi desvirada. Agora a gente vai pegar os 2 tecidinhos de forro e costurar. Então, vamos pegar esta parte aqui e colocar em cima desta parte. Então, vai ficar direito com direito, estampa com estampa. Então, a gente vai costurar esta lateral, aqui e aqui. Aqui onde tá marcado, nós vamos deixar sem costurar para poder desvirar a peça. Vamos deixar esta aberturinha. Aí, corta o excesso de tecido que ficou. Aí, ó, deixamos a aberturinha aqui e uma abertura aqui. Agora, nós vamos costurar a caixinha de leite dos 2 lados. Então, a gente abre aqui, coloca costura com costura. Esta parte virada para lá e esta parte virada para cá. E vamos passar uma costura aqui. Aqui nesta lateral, a mesma coisa. Juntar costura com costura. Esta parte da costura virada para lá. E esta virada para cá. E passar uma costura aqui. Depois de costurado, o tecido de forro vai ficar assim. Agora, a gente pega esta parte da bolsinha e vamos colocar nesta parte do forro. Lembrando que o forro a gente não desvirou ainda. Aí, a gente coloca dentro. Procure deixar esta costura aqui com a costura do forro. Procura deixar tudo certinho para a peça não ficar torta depois. Aí tem esse buraquinho aqui que é para poder desvirar a peça. Agora a gente pega a aba e coloca para dentro. Coloquei a aba para dentro. Agora, nós vamos costurar por toda a volta da peça, para fixar a bolsinha no tecido de forro. Depois que costuramos, agora a gente abre aqui o buraquinho que ficou, a aberturinha, e puxa a bolsinha. A peça foi desvirada e aquele buraquinho que ficou nessa parte, passei uma costurinha para fechar.
Vamos pegar esta parte do forro e colocar para dentro da bolsinha. Então, puxa aqui e coloca para dentro. Aí, depois que ajeitou, a gente desvira a peça para passar uma costurinha. Desse jeito, fica mais fácil de costurar. Aí, ajeita aqui certinho. Aí, antes de costurar, colocamos a aba para dentro e costuramos por toda a volta. Passei a costura em toda a volta. Agora, vamos desvirar e vamos furar a aba. A gente pega o molde que tem a marcação, coloca aqui na aba e fura. Furei. Vamos colocar o botão tic-tac. Nota que temos essas duas partes do botão tic-tac. Uma com um círculo maior e uma com um círculo menor. Para colocar nesta parte de cima, nós vamos utilizar a do círculo maior. Então, encaixamos aqui e com o alicate usamos para apertar. Apertei. Antes de furar a parte de baixo, a gente coloca o que você quiser. Eu vou colocar os absorventes aqui. Coube 3 absorventes aqui dentro. E vamos fechar a aba para ver até onde vai o fechamento dela. Se a gente colocar o botão antes de encher aqui, na hora de fechar a nossa aba, vai ficar muito apertadinho. Então, a gente enche a bolsinha primeiro, para depois colocar o botão. Então, vamos marcar onde vamos colocar o botão. Vai ser aqui mais ou menos. Fiz a marcação. E agora, vamos furar a parte de baixo. Pro lado de dentro, a gente coloca esta peça do botão. Aí, pegamos a parte menorzinha e colocamos aqui para dar um encaixe. Pegamos o alicate e vamos prender o botão. Agora, vamos colocar os absorventes e fechar. E a bolsinha está pronta. Se você gostou do vídeo, curte e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.